Olá, queridos, bom dia, que bom estar de volta aqui depois de 2 semanas aí afastadas por conta do Covid, mas Deus tem nos dado graça e força e nós estamos aqui de volta. Mas eu não poderia deixar de concluir aquele ciclo, né? Eu não sei se para vocês, mas para mim foi um ciclo muito impactante, foi um ciclo confrontador. Realmente um ciclo que nos levou a reflexões profundas. A cada domingo aqui nós fomos desafiados, né? A tomar uma atitude diferente, a tomar uma postura diferente em nossas vidas, a nos aprofundar mais no conhecimento de Deus, a sair da superfície, né? E mergulhar nessa intimidade com Deus, a viver o novo de Deus, a ir para um próximo nível, onde nós possamos ter experiências marcantes com Deus, tão marcantes que nós não conseguimos mais ser os mesmos, né? Então, esse ciclo nos proporcionou tudo isso, e eu creio que seria bom a gente terminar ele fazendo um bom resumo daquilo que nós aprendemos. Eu gostaria de ter como base para essa reflexão Efésios 3:20, que é um versículo que eu gosto muito, e ele fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu vou repetir porque são palavras que elas potencializam muito em nossas vidas esse poder que está em nós, né? E ele fala, aquele que é poderoso, Deus, para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o que o poder dele que opera em nós. Pai, nós te agradecemos por este momento e te pedimos, Senhor, que tu tragas direcionamento às nossas vidas e nos conduza, Senhor, às verdades que tu queres trabalhar em nós durante esta reflexão e que possamos estar com os corações abertos para receber de ti aquilo que tu tens para nós. Obrigado, em nome de Jesus. A cada lição nós entendemos que nós fomos chamados para fazer a diferença. Cada lição por qual nós passamos aqui, nós entendemos isso claramente. Mas nada será diferente se nós permanecermos o mesmo. Este foi o título que eu dei a essa reflexão. E é essa reflexão que eu quero trazer para nós aqui nesse resumo desse ciclo. Nada será diferente se nós permanecermos o mesmo. O texto que nós lemos diz que Deus é poderoso. Poderoso para quê? Para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, imagine o que Deus pode fazer na sua vida quando você se dobra diante dele, pedindo mais dele em você, mais dele em sua vida. Pedindo para ter mais intimidade com ele. Pedindo para ser alguém que seja realmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, olha, quando nós fazemos isso diante de Deus, nós começamos a experimentar uma vida extraordinária em Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Do que tudo. O texto fala muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A pergunta que nós precisamos fazer é: quanto que eu estou permitindo que esse poder realmente transforme a minha vida? Quanto que você está permitindo que esse poder transforme a sua vida? Porque o problema não está no poder. O problema está no quanto que eu permito e que eu me rendo sem reservas a este poder, a operação deste poder em minha vida.
que muitas vezes nós escutamos tudo isso, e tudo isso que nós escutamos aqui foi muito bom, nós queremos viver isso, mas nós não tomamos a iniciativa que nós precisamos tomar diante de Deus. Nós queremos ser usados por Deus, mas nós não queremos ser transformados por Ele. Nós não queremos ser transformados, passar pelo processo de mudança que nós precisamos para assim ser usado por Deus. Queridos, Deus não vai fazer nada através de você sem que antes Ele tenha feito em você. Mas aí eu quero chamar a atenção para a seguinte verdade. Deus quer nos mudar. Nós precisamos passar por esse processo de mudança. Não adianta eu seguir um roteiro de vida, de momento devocional, né? Ter ali, escolher um texto para ler, né? Sem a consciência de quem Deus é e de quem eu sou. E que quem precisa de mudança nesse processo sou eu. Nós falamos muito aqui sobre chegar diante de Deus com o nosso coração aberto, né? Quando eu chego diante de Deus, eu preciso ter a consciência de que por mim mesmo eu não estaria ali, né? Por minha consciência, a minha inclinação é para o erro, né? O reconhecimento que eu preciso diante de Deus, de saber que sem Deus eu não sou absolutamente nada, que eu preciso da misericórdia de Deus. Tudo isso, né, são mudanças que o Espírito Santo vai operando em mim. E é por isso que Deus nos deixou o Espírito Santo, para nos preparar para estar com Ele. 1 Pedro 1,16 vai dizer o seguinte: sejam santos, porque eu sou santo. E Hebreus 12,14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar neste processo de santificação. E o processo de santificação é eu me tornar cada vez mais parecida com Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo em mim, né? Então, queridos, nós vivemos em um mundo caído, nós ainda temos em nós uma natureza caída, convivendo com o Espírito Santo de Deus em nós. Nós vimos no ciclo que nós vivemos uma luta constante, travada em nós, entre fazer a minha vontade, a vontade dessa natureza caída, e fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. E aí eu pergunto a você, quem ganha essa luta? Quem ganha essa luta? Ganha quem eu alimentar. A natureza que for alimentada, né? Como assim a natureza que for alimentada? Queridos, nós devemos sempre lembrar que nós temos liberdade de escolha. E nessa luta, né, eu preciso entender quem está sendo alimentado. Quem está sendo alimentado com o meu modo de agir, com o meu modo de pensar, com a minha forma de conduzir a minha vida, porque o lado que eu estiver alimentando é este que vai ser fortalecido. Por isso que lá em Gálatas 5, nós somos convocados a vivermos pelo Espírito. Versículo 16 vai dizer... O versículo 16 vai dizer: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, dessa forma, né, não satisfarão os anseios ou não alimentarão a sua natureza humana. Viver pelo Espírito significa, antes de tudo, buscar a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, estar cheio do Espírito Santo. E aí entra tudo o que nós vimos nesse ciclo. Não se busca a plenitude do Espírito Santo sem oração,
sem leitura bíblica, sem meditação na palavra, sem jejum, sem as disciplinas espirituais que nós aprendemos aqui no ciclo Aprofundando o Relacionamento com Deus. É um processo contínuo, é um processo diário, né? Nós fazemos escolhas o tempo todo. Isso é fato, né? A cada minuto da nossa existência, nós estamos escolhendo entre o que é certo e o que é errado. Entre o que traz prazer para a minha natureza humana e o que traz prazer para a minha natureza espiritual. A nossa inclinação é sempre para as coisas da natureza humana. Para que eu possa fazer escolhas que inclinem para a minha natureza celestial, para que impulsione a minha vida espiritual, fortaleça a minha vida espiritual, eu preciso buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5 vai falar dos desejos dessa natureza humana, né? Ela fala dos desejos da natureza humana e vai falar também do fruto do Espírito. E ela vai falar sobre esse alimentar que eu acabei de citar. Quando eu alimento os desejos da minha natureza humana, o que eu produzo? Quando eu alimento o Espírito Santo na minha vida, o que eu produzo? E aí, na relação daquilo que é produzido pela natureza humana, nos versículos de 19 a 21, ele vai citar que os resultados são extremamente claros, né? E ele vai falar imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. E aí ele fala, repito o que disse antes, quem essas coisas praticam não herdará o reino de Deus. Né? Nós estamos falando de um Deus santo, 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 e que sem santificação não há como herdar o reino de Deus. É o que está falando aqui. Mas aí ele fala, se você alimenta o Espírito, né? Se somos cheios do Espírito, não tem como fluir outra coisa de nós, a não ser o fruto do Espírito. E aí ele vai falar sobre esse fruto, do versículo 22 ao 24. E ele fala, mas o fruto é o amor, né, que se desdobra em alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele fala, olha, contra essas coisas não há lei. E aí ele termina dizendo, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Mortificaram os desejos da natureza humana. Né? Então, são 9 qualidades que descrevem esse caráter produzido em nós pelo Espírito Santo. Gálatas 2,19, Paulo fala assim, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei. E o que ele está dizendo aqui, eu morri para essa natureza humana que me escravizava, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A questão, queridos, aqui é o seguinte, como obter essas qualidades de caráter? E aqui é que entra a nossa busca, né? Essa busca diária, não é essa busca, não vem de um dia para o outro, ela é um processo. Deus utiliza de um processo para transformar a minha natureza. E este processo é firmado numa parceria, onde eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Lá em Filipenses 2, Paulo falando àquela igreja, ele fala assim, olha, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que eu façam. E aí ele vem falando novamente das instruções. Ele fala, ponham em ação. Ou seja, desenvolvam, opere, cultive o quê? A salvação. Obedecendo a Deus com reverência e temor. Olha a nossa parte. E aí ele fala, pois Deus está agindo
em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Existe a nossa parte, existe a parte de Deus. É uma parceria. É uma parceria. E nesse processo, nós vamos ver aqui as ferramentas que Deus usa para nos ajudar a ter esse desejo e o poder de realizar em nossas vidas, né? Deus nos preparou, Deus está presente e Ele está conosco. E nós vamos ver isso através aqui dessas ferramentas que Ele nos dá. A primeira ferramenta que Deus nos dá é a sua palavra. Essa é uma ferramenta que Deus usa para nos transformar. Nós já dissemos aqui, quando nós estudamos sobre isso, estudamos sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas, que ela tem todas as orientações que Deus deixou para nós. Tudo que nós precisamos saber está ali na palavra de Deus. Nós vimos que ela é um alimento para as nossas almas, um alimento para nossas vidas, um alimento que nos fortalece espiritualmente. Então, ela é um meio que Deus nos usa para nos preparar em tudo, né? Em tudo que nós precisamos, em tudo que nós precisamos saber e ter conhecimento, Deus está se revelando a nós através da sua palavra. A outra ferramenta que Deus usa é a presença do Espírito Santo em nós. Romanos 8:9, ele diz: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. O Espírito Santo de Deus nos dá força, nos dá direcionamento, nos dá vitalidade, nos dá o desejo e o poder de fazer aquilo que é o certo. Então Deus nos deixou o Espírito Santo para nos orientar, para nos fortalecer e para nos ajudar nessa caminhada de santificação. Essa é uma ferramenta que Deus usa para nos ajudar em nossa caminhada. E a terceira ferramenta que Deus usa são as circunstâncias. Muitas vezes, queridos, os nossos corações são muito endurecidos. Então, nós não buscamos entender a palavra, nós não escutamos a voz do Espírito Santo, e Deus quer realizar em nós o propósito que Ele tem para nós. Então, muitas vezes, Ele usa as circunstâncias para nos trazer de volta aos seus propósitos, para nos fazer enxergar os seus propósitos em nossas vidas. Não é que Deus nos coloque em situações difíceis, em circunstâncias difíceis. Muitas vezes nós entramos nessas circunstâncias pelas nossas escolhas, mas Deus usa essas circunstâncias para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para nos mostrar os propósitos que Ele tem em nossas vidas. Muitas vezes nós aprendemos quando passamos pela dor. Já observaram isso? Enquanto ainda não deu errado, né? Enquanto ainda não fui descoberto, enquanto ainda não vi consequências ruins, eu vou fazendo. E Deus me sinaliza através da sua palavra, Deus me sinaliza através do seu Espírito, né? Mas eu vou me fingindo de morto, eu vou fazendo, né? Eu vou dando prosseguimento ao meu provável certo. E aí vem o desconforto da dor, né? E aí Deus usa as circunstâncias para me chamar a atenção e para me mostrar o quanto que eu estou distante dele e o quanto que eu preciso aprender a viver pelo Espírito Santo. Agora, qual é a minha parte nessa parceria? Nós já vimos que o crescimento espiritual ele não é automático, não é um passe de mágica, né? Mudar ou não mudar é uma questão de escolha. E a nossa parte está exatamente aqui, em fazer escolhas. E uma das coisas que eu preciso repensar é a minha forma de pensar, né? Provérbios 4:23, ele vai dizer assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos.
Você é o que você pensa. E aí eu preciso começar a pensar que tipo de pensamento eu tenho alimentado. Porque se eu quero transformar a minha vida, eu preciso começar a mudar o padrão dos meus pensamentos. Romanos 12, 2, ele vai trazer isso, né, de uma forma muito clara. Ele fala, olha, não imitem o comportamento e os costumes, ou seja, não tragam para você os padrões que estão no mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, eu preciso mudar de atitude. E para que eu tenha mudanças efetivas de atitude, eu preciso mudar o meu modo de pensar. A minha mente precisa ser renovada. Eu preciso passar a pensar diferente. E aqui está uma coisa interessante. Você já reparou quando você tenta mudar algo apenas pela sua força de vontade? Nós conseguimos mudar algumas coisas assim, mas os resultados, não são duradouros, né? Eles são curtos. Eles funcionam por um tempo, mas logo depois você, de ter alcançado o seu intento, aquilo volta às mesmas coisas. Basta ver quando a gente quer emagrecer, né? Que a gente começa com aquelas dietas, a gente começa tirando algumas coisas, né? E a gente tem aquela força de vontade para levar aquilo adiante. E realmente a gente vai alcançando os êxitos. Mas quando a gente chega no nosso intento, cheguei, consegui, e aquilo ali relaxa na minha mente, logo a minha mente vai voltar aos padrões que já estavam acostumados. E, às vezes, sem perceber, eu começo a abrir mão, eu começo a voltar a alguns hábitos que eu tinha e logo eu começo a adquirir tudo que eu perdi de volta, né? Sabe por quê? Porque o meu modo de pensar não foi transformado. Eu me programei para fazer algo usando apenas a minha força de vontade. Então, eu preciso ter a mente transformada. E aí vem a primeira ferramenta que Deus nos dá, que é a sua palavra. A palavra de Deus é capaz de transformar o meu modo de pensar, de maneira que agora não são as circunstâncias, é o meu modo de pensar diferente. Eu não vejo mais as circunstâncias da mesma forma, eu não vejo mais pela mesma ótica, porque o meu modo de pensar está diferente. Deus me deu a sua palavra, mas cabe a mim a escolha de ler ou não ler a sua palavra. Então, observe, essa é a minha primeira escolha, né? É o que fazer com a palavra de Deus, é como deixar a palavra de Deus transformar a minha mente. Então, entendem que a nossa parte é fazer escolha. Para que eu possa fazer escolhas segundo a vontade de Deus e segundo os padrões de Deus, eu preciso mudar o padrão do meu pensamento. Eu preciso mudar a forma como eu penso. Eu preciso mudar a minha vida a partir daquilo que agora eu penso. Então, o meu padrão precisa ser o padrão que Deus estabeleceu para mim. E como que eu vou fazer isso, gente? Me alimentando com a palavra de Deus. O Salmo 1, ele traz isso para a gente, né? Muito claro. Ele fala, olha, felizes, bem-aventurados são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Ou seja, ele não se alimenta de fontes erradas, né? E aí ele fala, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam de dia e de noite. Conforme o que o Salmo diz, né? O que acontece com a pessoa que medita na palavra de Deus? Nessa pessoa que está debruçada na palavra de Deus. Segundo o Salmo, ela é como uma árvore plantada
junto a correntes de água e que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, é uma pessoa que prospera. E aqui está o sentido de prosperidade, de sucesso que a Bíblia traz. É ser frutífero. E quais são os frutos? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, né? E isso corresponde à segunda ferramenta que Deus nos dá, que é o quê? É depender do Espírito Santo. E aí entra a nossa segunda escolha, a nossa parte, que é a nossa segunda escolha, que é depender ou não depender do Espírito Santo. Qual foi a orientação dada por Jesus aos seus discípulos após a sua morte, quando ele estava para ser assunto aos céus? Ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu estou dando o Espírito Santo para que vocês tenham poder. Mas como que isso acontece? João 15:15, Jesus vai trazer para nós a ilustração da videira. Ele fala assim, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês são os ramos. Nós somos os ramos. E ele fala assim, se vocês permanecem em mim, ou seja, se o ramo permanece na videira, ele vai dar fruto. E aí ele completa, porque sem mim, sem a videira, nós não podemos fazer nada. Sabe de uma coisa? Sem a dependência do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós até podemos fazer algumas coisas, mas será vazia. Sabe por quê? Porque o fruto não é nosso, o fruto é do Espírito Santo. O fruto não é meu, é do Espírito Santo. Ele é produzido em mim quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. E aí, aqui, queridos, está o segredo da dependência. O segredo da dependência está em tudo que nós estudamos nesse ciclo. Ler a Bíblia, meditar, orar. Quando nós fazemos isso, nós começamos a produzir em nós o fruto daquele que está em nós, daquele que está nos guiando, que é o Espírito Santo de Deus. A nossa terceira escolha, além de escolher os nossos pensamentos e escolher depender do Espírito Santo, é como reagir às circunstâncias das nossas vidas. Nós nos envolvemos em muitas circunstâncias, muitas delas por nossas escolhas. Mas muitas circunstâncias nós não temos como controlá-las. E aí está, como é que eu vou reagir diante das dificuldades? Nós precisamos lembrar sempre que Deus usa as circunstâncias para nos amadurecer, para moldar o nosso caráter. E eu preciso estar atento a essas oportunidades que eu tenho para saber como que eu vou aproveitar essas oportunidades para sair delas uma pessoa mais fortalecida. O problema é que muitas vezes, muitos de nós preferimos lamentar diante das dificuldades, em vez de aproveitá-las para deixar que Deus nos molde através dela. Naquele filme do Noé, o ator traz uma maneira interessante de ver isso. E ele fala assim, olha, quando você pede amor, você acha que Deus vai te dar amor? Ou vai te dar uma oportunidade de amar? E é isso que acontece, queridos. Nada é um passe de mágica. Nada muda de uma hora para outra. As coisas mudam através de um processo. E Deus utiliza os processos para ir nos moldando. Deus utiliza os processos para ir trabalhando em nossas vidas. Trabalhando aquilo que Ele quer trabalhar para atingir o seu propósito. Então, quando você está pedindo paciência a Deus, Deus vai te dar oportunidade de ser paciente. Quando você está pedindo tolerância a Deus, Deus vai te dar oportunidades de ser tolerantes. E Ele vai usar circunstâncias para isso.
E às vezes eu estou lá, eu não suporto esse colega de trabalho, eu não suporto esse chefe, esses amigos que eu tenho, essa família que eu tenho, e eu não estou vendo ali a oportunidade que Deus está me dando para trabalhar em mim coisas que Ele precisa trabalhar. Deus usa as dificuldades para nos moldar. Então, não existe amadurecimento espiritual instantâneo. É um processo, é uma busca diária. E esse processo acontece, queridos, enquanto eu desenvolvo essa vida devocional diária com Deus. A pergunta que nós precisamos fazer é: você já se despertou para esse processo? Deus já disponibilizou as ferramentas, queridos. Deus já mostrou que está pronto a se relacionar conosco. Agora, qual tem sido as minhas escolhas? Deus tem feito a parte dele, mas qual tem sido as minhas escolhas? O convite de sair da superfície envolve as nossas escolhas. E às vezes as nossas escolhas, elas têm alimentado apenas as nossas vontades. Né? A nossa vontade de crescer profissionalmente, a nossa vontade de adquirir coisas, a nossa vontade de crescer na vida. Aí eu preencho o meu dia, eu preencho a minha vida, eu preencho a minha agenda com tudo que possa me levar a isso e esqueço de colocar o que é essencial. Eu esqueço que Deus deve ser a minha prioridade. Em Mateus 6,33, ele vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, a prioridade é o reino de Deus. É Deus na sua vida. Então, aprofundar o relacionamento com Deus significa escolher ter intimidade com Ele. Essa é a sua parte. Escolher, fazer as escolhas certas. Esse foi o grande aprendizado deste ciclo, queridos. Que se nós quisermos realmente aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus, ter mais intimidade com Deus, nós precisamos fazer as escolhas certas. Então, que nós possamos fazer isso, né? Fazer as escolhas certas e colocar em prática, que é o mais importante. Não adianta apenas escolher, não adianta apenas saber disso tudo. Eu preciso colocar tudo isso que eu aprendi em prática para que realmente o meu relacionamento com Deus seja cada dia mais profundo e íntimo e que isso possa me levar a lugares maiores, experiências profundas com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa realmente crescer cada dia mais no conhecimento e na graça de Jesus. Deus te abençoe.